sobre os 144 mil que fazem parte da Torre de Vigia. Eu fiz um vídeo falando sobre essa questão dos 144 mil, baseado no livreto 20 razões porque não sou testemunho de Jeová. E um amigo meu de várias datas, ele escreveu um comentário que eu vou compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte: as testemunhas de Jeová alegam que os que são da classe ungida ressuscitam espiritualmente logo em seguida à morte e vão morar no céu, separando-se eternamente de todos os demais seres humanos. Há vários problemas aí. Primeiro, que é uma ideia até deprimente imaginar que um pai ou mãe se separem para sempre de seus filhos queridos ou cônjuges que realmente se amem, por ter algum pai ou mãe ou cônjuge o privilégio de morar no céu. Se os últimos não estiverem o mesmo privilégio, pois essa separação brutal é irreversível. E a menos que haja uma internet celestial, não mais se comunicarão com seus amados. Eu vejo meu netinho e filha de vez em quando, pelo chat, com vídeo do Facebook, e isso é muito bom. Mas nada se compara a estar na companhia física deles. Apanhar o netinho no colo, beijá-lo e acariciá-lo, como diz aquela peça publicitária conhecida, não tem preço. Realmente isso é interessante o que esse meu amigo comenta. Porque, segundo a Torre de Vigia, esses que fazem parte dos 144 mil, se forem casados, e se a esposa não for ungida também, então eles, quando morrerem, vão para o céu e cortou completamente a relação. Nunca mais vão se ver, né? Porque não tem mais comunicação. E ele continua dizendo: e quando vou visitá-los e fico uns dias lá, na hora da minha partida é aquele chororô. O Gabrielzinho não se conforma com a partida do vovô. Ora, as separações entre seres que se amam é algo triste, motivo de tantas lágrimas entre os seres humanos. Como ajustar isso com a promessa de que não haverá mais lágrimas no ambiente da pós-história? Sim, realmente é interessante o que meu amigo diz. Ora, se hoje nós, quando visitamos uma pessoa que amamos, da nossa família, quando essa pessoa vai viajar, ou quando nós vamos viajar, sentimos aquele aperto no coração, aquela saudade, e quanto mais essa questão de que os ungidos vão lá para o céu, e se for casado, esposa, tiver filhos, fica tudo aí, pronto, não tem mais nenhum contato. Isso realmente é deprimente. Ele continua dizendo: outro problema é que algumas literaturas antigas e mesmo mais recentes das Testemunhas de Jeová, como Revelação, seu grandioso clímax está próximo, deixam implícito que os tais que vão para o céu, dos 144 mil, continuam influenciando de algum modo a obra sobre a terra. Há claras passagens que dizem que eles se comunicam com o corpo governante. Mas isso só complica as coisas. Se agem como uma espécie de consultores celestiais, como é que deixam passar tantos erros doutrinários, que depois têm que ser consertados, alterados, com novas luzes, que às vezes são mais adiante corrigidas de novo? Eles não têm lá por cima acesso a informações doutrinárias precisas? Sem falar na proibição bíblica clara de comunicação com os mortos, como em Deuteronômio 18, 9 a 12, e Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20.
Realmente isso é interessante que esse meu amigo diz. Porque se esses ungidos que estão lá no céu se comunicam com os ungidos que estão aqui na terra, por que eles não passam então ensinos que são realmente verdadeiros? Porque depois esses ensinos têm que ser reajustados com novas luzes. Será que lá no céu eles não têm uma consciência da verdade? É interessante esse argumento. Continuando, esse meu amigo diz: a doutrina dos 144.000, tão importante para o Testemunho de Jeová, é inteiramente baseada em algumas passagens de um livro altamente simbólico, o Apocalipse. E há uma regra em boa teologia de que não se afirmam doutrinas sobre parábolas, textos simbólicos ou isolados, consensualmente tidos por poucos claros. Concordo plenamente. O livro de Apocalipse é um livro que é cheio de símbolos. Então não se pode, de maneira nenhuma, querer usar o livro de Apocalipse para explicar certas coisas que, na realidade, é do nosso cotidiano. Isso tem sido feito por muitos intérpretes e, por causa disso, tem havido muitas interpretações diferentes sobre o mesmo texto. É só pesquisar que se vê isso. Continuando, o meu amigo diz: e um último problema a considerar é a contradição evidente dessa interpretação com a postura contra a doutrina da imortalidade da alma, pois se a pessoa morre, mas ressuscita espiritual e invisivelmente de imediato indo para o céu, não é isso praticamente a mesma ideia da maioria de católicos e protestantes quanto ao morrer e ir para o céu na forma de uma alma imortal? É interessante essa colocação, porque, como sabemos, as Testemunhas de Jeová, eles ensinam que a pessoa morreu e está inconsciente. Já no caso desses 144.000, não, morreu, já vai direto para o céu. Então existe realmente uma contradição com o que ensina a Bíblia, porque na realidade a Bíblia não diz em lugar nenhum que esses 144.000, quando morrem, já vão imediatamente para o céu. Isso aí não tem nenhum fundamento. É uma interpretação totalmente fora do que está escrito na Bíblia. E ele faz a seguinte pergunta: o que nossos amigos Testemunho de Jeová têm a nos dizer sobre isso? Então, qual é a resposta que a Testemunho de Jeová dá, então, para essa questão desses ungidos que estão se comunicando com o corpo governante e que essas comunicações depois têm que ser revisadas porque vem uma nova luz? Por que eles não têm conhecimento verdadeiro, já que eles estão lá no céu, na presença de Deus, de Jesus? Por que o corpo governante continua com os seus ensinos sendo, ano após ano, sendo revisados com novas luzes? Por que não tem uma verdade realmente verdadeira? Pergunta interessante. Esse meu amigo, o Azenilton Guimarães Brito, ele escreveu vários livros, mas o que mais me ajudou foi o livro O Desafio da Torre de Vigia. Esse livro, ele foi muito importante para mim entender muitas coisas sobre essa seita. Porque quando eu saí em 93, eu tinha pouca informação sobre os falsos ensinos da Torre de Vigia. E quando eu adquiri o livro O Desafio da Torre de Vigia, desse meu amigo, professor Azenilton Guimarães Brito, eu tirei muito proveito, aprendi muita coisa. Embora eu não concorde com tudo que o Azenilton diz sobre outros assuntos, mas eu acredito em muita coisa que ele ensina. É uma pessoa que realmente ele é fiel, ele é sincero naquilo que ele crê, e eu respeito. Cada um tem sua maneira de interpretar. Eu não julgo nem condeno a fé que ele tem. Eu respeito, assim como também
ele tem respeitado a maneira que eu acredito. Cada um é responsável pelaquilo que entende, e Deus é quem julga. Eu não julgo ele pelo que ele entende, pelo que ele defende, embora eu discorde. Mas o Azenilton, ele realmente ele tem contribuído muito para alertar muitas pessoas, principalmente no livro O Desafio da Torre de Vigia, que me ajudou muito, porque ali ele mostra claramente, com provas documentais, que a Torre de Vigia é uma organização de falsos profetas. Isso ele mostra com muita claridade, ele mostra com provas tanto da Torre de Vigia como provas históricas, que a Torre de Vigia é uma organização falsa. Então aqui está uma reflexão sobre os 144 mil que eu achei muito interessante, porque realmente é deprimente. Como é que... Eu até conheci uma pessoa lá em Itaituba, que ele disse que é ungido. E a esposa dele, às vezes ficava muito deprimida, até chorava, porque pensando na ideia de que quando um deles morresse, não ia mais se ver, porque ele era ungido, ele ia para o céu, e ela não era ungida e ia viver na terra, quer dizer, ia haver uma separação, não ia haver mais comunicação, quer dizer que aquele relacionamento ia acabar. E essa pessoa vivia deprimida, chorava, e aquilo, na época eu não tinha muito entendimento sobre o assunto, que eu era novo, convertido, como se diz, eu ficava sem entender direito aquela questão, mas hoje eu entendo que realmente é deprimente, porque os ungidos da Torre de Vigia, quando morre, se separa totalmente dos seus familiares. Se for casado, se a pessoa não for ungida, não vai junto com ele. Então vai se separar, e isso realmente causa uma depressão na pessoa. Se a pessoa ama aquela pessoa que vive, só em pensar que vai se separar eternamente, aquilo ali causa uma certa angústia, né? E isso eu sentia naquela irmã. Então, o que o meu amigo Zenilton mostrou aqui nesse comentário é muito importante. Espero que seja de proveito para todos essa reflexão, que Deus abençoe a todos e até a próxima.